Chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso webinar, nossa live, nosso evento aberto. Hoje a gente vai falar do porquê ter um hub de inovação dentro da sua universidade. Então, espero que seja um tempinho aqui produtivo para todos. E eu preparei aqui um material para poder compartilhar com vocês, onde eu vou abordar um pouco sobre essa contextualização dos hubs e vou trazer um pouquinho de cases, de causos de mão na massa, da parte prática de como é ter um hub de inovação dentro de uma universidade também, para poder levar um pouco dessa parte prática desse conteúdo para vocês também. Então, eu estou com 2 telas aqui, uma para eu poder ver com clareza aqui a minha apresentação e interagir com vocês aqui ao mesmo tempo. Vou começar compartilhando aqui a minha tela. Então, está subindo aí, vocês já vão começar a ver. Começo então aqui me apresentando. Mais uma vez, boa tarde. Eu sou a Gisele Fernandes e aqui são alguns dos times onde eu jogo atualmente. Eu sou a mãe da Karina, eu sou esposa do Sérgio, esse aqui é o time da família que bate um bolão. Aí no meio da imagem tem o meu Dream Team aqui da Venture Hub, que está comigo nas grandes entregas e em todas as minhas aventuras de inovação. E eu também jogo em outros times aqui, além do time do trabalho, do time principal, que é o meu time da Venture, eu também estou ali, junto e somando forças com outros times de outros 2 hubs de inovação, que são o Mescla, o hub de inovação da PUC de Campinas, e o Panela, que é o hub de inovação da Nestlé. Então aqui um pouquinho de quem eu sou, mas aí eu já me apresento como Gi Fernandes, que é como todo mundo me chama, então a partir de agora eu sou a Gi Fernandes para vocês também. E para quem está chegando agora, não sei, de que forma vocês chegaram, né, até a Venture, mas para quem ainda não nos conhece, apresento um pouco da Venture para vocês também. Então, muito prazer, somos a Venture Hub. A Venture, ela se posiciona como um parceiro de inovação para empresas de todos os tamanhos. Então, não importa o tamanho do seu negócio, da sua empresa, da sua corporação e nem o tamanho dos seus desafios. A Venture, ela consegue te ajudar e te auxiliar nesses desafios, independentemente do seu porte. E além de ajudar as empresas, as corporates, nossa área de startups também, ela opera trazendo um recrutamento, né? Ela encontra startups para ajudar acelerando essas startups e investindo também, fazendo com que o nosso ecossistema ele sempre se alimente de novas soluções e de novas startups que, por sua vez, depois vão se conectar com todos os outros players que já estão aqui. E essa mágica, ela acontece em 2 sedes nossas, uma que fica aqui na cidade de Campinas, que é o prédio onde eu estou agora, e a gente tem uma outra sede lá em Manaus, com o nosso time querido lá também, operando e fazendo outras entregas lá, atuando também com corporates e também com startups. E como eu falei para vocês, nós temos outros hubs, onde nós entramos dando apoio, suporte e operacionalizando as ações desses hubs. O Mescla, o hub de inovação da PUC de Campinas, e o Panela, que é o hub de inovação da Nestlé. Mas muito bem, apresentações feitas. Hoje o nosso tema, o nosso assunto hoje é por que ter um hub de inovação. Eu vou trazer agora uma parte um pouco mais conceitual e pontuada mesmo das camadas e dos níveis de atuação e possibilidades dos hubs. E eu gosto de começar sempre trazendo uma definição, né? Vamos começar do começo. O que é um hub de inovação?
Os hubs de inovação, eles, têm, alguns conceitos que levam sempre à ideia de serem espaços e centros de referência e excelência para promover colaboração, criatividade e, essencialmente, a inovação. No caso do foco dos hubs de inovação das universidades, ele vem com uma outra camada, que é trazer todas essas formas de interação, mas voltadas também para a integração de estudantes, professores, empresas, ICTs, laboratórios. Então, conceitualmente, esses hubs de inovação das universidades, eles nascem para serem referências para todos esses atores, para todos esses players. E por quê, né? Por que a gente traz esse tema hoje que está tão relevante? A palavra inovação, ela é uma palavra do momento, é uma palavra da moda, e os hubs são iniciativas também, eh, muito atuais. A gente vê cada dia a gente ouve uma notícia de um novo hub que está nascendo numa outra empresa, numa outra universidade. E o porquê de tudo isso, né? Eu trago algumas razões aqui para compartilhar com vocês. Primeira delas é que os hubs de inovação, eles são espaços que vão fomentar essencialmente a criatividade. É muito comum a gente ter no nosso imaginário aquele espaço ligado a esse universo da inovação, das startups, com uma arquitetura diferente, um design, uma decoração muito diferenciada, né? Que que originalmente vem com essa justificativa de ser espaços para promover essa criatividade. A gente sempre lembra dos puffs, lembra das redes, né, das áreas de descompressão, de uma salinha de jogos, um café bem estruturado ali, mas isso não é à toa. Os hubs, eles têm, por por excelência, essa busca da criatividade, eles precisam ser espaços que estimulam isso. Então sair de um ambiente convencional, um ambiente tradicional, onde a gente tem paredes brancas, poucos estímulos, é essencial para que a gente possa, sim, abrir a cabeça e deixar entrar esses estímulos. Então, eles trazem como proposta esse espaço de fomento à criatividade. Mas aqui eu trago uma opinião aqui que é bastante da minha vivência, da minha experiência, de que o espaço ele é sim essencial para poder promover todas essas conexões, mas ele precisa ser bem pensado. Ele não pode ser simplesmente, lúdico ou colorido, né, sem estar necessariamente ligado a um propósito, ligado a um objetivo. Ele também, como outra camada aqui do porquê de um hub de inovação existir, é porque ele vai ser visto, sim, como uma área de referência, como na sua definição, um centro de excelência, mas um centro de referência para concentrar todos os players do ecossistema de inovação dessa instituição, desse lugar, dessa universidade, desse território. E aí é onde a gente vê, essa busca das pessoas atualmente ser muito comum quando elas vão se conectar ou conhecer um novo espaço, seja uma empresa ou seja uma universidade, perguntar pelo hub. Aqui vocês têm um hub de inovação? Por quê? Porque muitas vezes, as pessoas, os pesquisadores, os profissionais, eles já sabem que naquele lugar, né, que num hub ele vai ter ali as referências que ele precisa para poder levar as ideias dele ou buscar soluções que ele precisa para fazer as conexões dentro dos desafios que ele tem. E isso fica numa camada que eu chamo de na camada mais óbvia do porquê de ter um hub, que é um espaço que fomenta o empreendedorismo. Os hubs de inovação vão concentrar não só as iniciativas de integração entre esses players do ecossistema, mas ele vai promover também, eles vão ser espaços que vão ser responsáveis por promover capacitação sempre voltada para esse tema que é o empreendedorismo. Então, mais uma vez, eles se tornam centros de referência para quem também está buscando esse tipo de assunto. E muitas vezes acabam se tornando também espaços onde você percebe uma
uma busca e recrutamento, de talentos, né. As empresas acabam entrando em contato com os hubs de inovação para entender que tipos de talento elas podem encontrar ali. Porque muitas vezes a gente associa os hubs essencialmente aos programas de aceleração, e eles não se restringem a isso. Os hubs podem ser centros de capacitação essencialmente, com com o grande objetivo de levar uma camada a mais do que aquela que os alunos e os professores já desenvolvem no ambiente acadêmico, voltadas para o mercado de trabalho, voltadas para transformar ideias, soluções em negócios, que é diferente, não, que acaba entrando ali numa via diferente dos centros de pesquisa, dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que trazem ideias, que transformam também ideias em soluções, mas dentro dos hubs essas ideias são transformadas em negócios, né, em empresas. Então, muitas vezes eles acabam se tornando esses centros de referência para quem quer recrutar talentos também, porque dentro dessa capacitação, como eu falei agora, muitas vezes as pessoas que participam dos programas acabam também se tornando profissionais que tomaram contato com metodologias ágeis. E é por isso que essa palavra está aqui, ó, descrevendo essa terceira razão, intraempreendedorismo, porque todo esse rol de conhecimentos que é passado dentro dos hubs acaba se convertendo em conhecimento que pode ser aplicado dentro das empresas também, né, desenvolvendo e trazendo à luz soluções para processos, para sistemas de operação, né, dentro de grandes empresas. Além disso, essa é uma outra camada importante dos hubs, que é trazer essa formação multidisciplinar. Esse encontro que a gente vê aqui de estudantes com contatos, com áreas diferentes, né, eu estou falando estudantes, porque a gente está aqui com esse recorte de hubs de universidades, então grande parte do público que está ingressando aqui no num hub universitário, no hub de inovação de uma universidade, ele está vindo de cursos de graduação, de pós-graduação, ou alguns hubs recebem ex-alunos também, mas nesse caso, grande parte desse público está vindo das disciplinas de graduação, ele passa a tomar contato com outras disciplinas, e isso o leva a ter um contato também com áreas diferentes daquela que ele está, tomando contato dentro da formação convencional que ele está recebendo no meio acadêmico. E eu trago aqui eh, esse conceito de levar esse estudante a ter contato com desafios complexos do mundo real, né, que é o desafio, de transformar essa ideia, essa solução, num negócio, num serviço que vai ser aplicado no mundo real. Os hubs também acabam trazendo, uma concentração de atração de recursos avançados. É muito comum a gente ver hubs que têm parcerias, hã, e e acabam se tornando muitas vezes, parceiros chancelados, né, de outros laboratórios, de outras universidades, laboratórios globais, né, que têm ali uma atuação global. E por sua vez, isso faz com que eles recebam também, tecnologias de ponta para serem testadas. Eu vou falar um pouquinho mais lá para frente do porquê, por que que a gente chama também os hubs de ambientes de teste, né. E aí isso dá para os hubs esse status de áreas que recebem tecnologias de ponta e que estão sempre abertas ao novo, né. Eles acabam se transformando nesses centros de referência para tecnologias, para receber recursos avançados e, ter ali dentro espaços específicos e destinados para fazer áreas de testes também. Mas tem uma camada interessante que eu faço questão de destacar, e vem depois, de eu ter falado especificamente sobre essa porta de entrada, né, das tecnologias de ponta, que é o grande impacto
que é uma camada que muitas vezes a gente acaba não se dando conta, mas é o grande impacto que os hubs acabam tendo na no desenvolvimento de ideias e soluções que podem se converter, né, se transformar em soluções aplicadas e que vão trazer grande impacto sobre as comunidades que estão ali próximas ou até não necessariamente tão próximas, mas que se beneficiam desse caldeirão de ideias. Então, vamos imaginar que muitas das soluções que estão sendo desenvolvidas ali estão trazendo consigo, né, estão trazendo ali com elas, pautas e preocupações, de ESG, por exemplo, né, são ideias que partem muitas vezes de disciplinas acadêmicas e que têm a preocupação de desenvolver uma solução que busca uma melhoria de sustentabilidade aplicada a qualquer tipo de segmento ou de prática, né. Hã, é muito comum a gente ter disciplinas também que estão buscando soluções para transformar cidades em cidades mais inteligentes, e tudo isso acaba se traduzindo como benefícios e grandes impactos socioambientais. Então, eu faço questão de trazer essa camada, porque eu venho acompanhando muitas ideias que vêm nascendo em hubs de universidades, que trazem soluções incríveis e de grandes impactos, mensuráveis e impressionantes relacionados às comunidades, né. E quando eu falo em comunidades, é entender o homem integrado à natureza, né, eh, sem ser um espectador, mas integrado a ela e que um vai acabar se beneficiando das estratégias de preservação e de melhoria, né, que são coisas que a gente vem buscando dentro dessa pauta de ESG. Então, mais essa camada aqui que pode trazer um peso e uma grande importância na hora da gente entender do porquê, e dos benefícios de se ter um hub de inovação dentro de uma universidade. E aí, eu trago aqui essa imagem que traduz, um pouco de todas essas questões, né, esses aspectos que eu trouxe ali elencados, mas agora, ilustrados de uma outra forma, tá. Esse aqui é o que a gente chama do nosso átomo aqui na Venture Hub. O nosso nome já traz a palavra hub, o que significa que sim, somos um hub de inovação também, mas que atua de forma aberta para, levar a inovação tanto para universidades quanto para corporates, como eu falei lá no início. E aqui nessa imagem a gente consegue demonstrar um pouco de como é que tudo isso acontece, né, ou pelo menos, como é que a gente consegue orquestrar toda essa integração e toda essa todo esse desejo de conexões que a gente tem aqui, na Venture. No centro do nosso átomo, a gente enxerga aí o Techstart Ecosystem, que nada mais é do que o nosso ecossistema, né, de onde a gente parte. E orbitando esse núcleo, né, nós temos todos os players que que ocupam, né, que são players e membros aqui do nosso grande ecossistema. Pesquisadores, startups, né, as tecnologias que vão surgindo, né, vão se integrando, vão entrando aqui também como ferramentas, as grandes e médias empresas, os mentores, por que não? Sem eles, nada, gente, né? A gente costuma dizer que o ecossistema é feito dessa generosidade também, né? De quem trilhou um caminho muito árduo, muitas vezes, recebeu uma ajuda, né? E aí, depois que esse founder, essa startup, né, essa pessoa, ela adquire esse conhecimento, ela começa a passar ele adiante também, nesse formato de mentorias. Todas as infraestruturas que fazem parte, né, dessas organizações que estão ao nosso redor, investidores, sim, também se conectando aqui com as startups que fazem parte aqui desse núcleo, os institutos de pesquisa, né, e como eu falei desde lá do início, as startups que vão chegando e vão entrando aqui como, os grandes atores aqui que conseguem, desenvolver soluções para alimentar
todo esse ecossistema que eu estou mostrando para vocês. Dessa parte externa que vocês estão vendo aqui do nosso átomo, isso nada mais é do que a organização dos nossos produtos e serviços para fazer com que todas essas coisas aconteçam. Mas o porquê de eu trazer essa imagem aqui? É para tentar ilustrar para vocês o mesmo que pode acontecer dentro de um hub de inovação de uma universidade. Quer dizer, entendendo-se que a universidade ela vai começar a criar esse ecossistema próprio, ela vai ter ao seu redor, né, orbitando ali esse núcleo, todos esses outros players, professores, pesquisadores, centros de pesquisa, outras universidades com as quais ela tem parceria, né, e os alunos, as startups, né, e sim, investidores e grandes empresas. Esse átomo, ele se replica para qualquer hub, na verdade. Então, aqui é uma forma de eu ilustrar para vocês um pouco do potencial de conexões, que no final das contas é uma palavra que eu vou trazer muito aqui, eu exploro mais ela agora adiante. E uma, hã, uma informação importante que eu queria trazer para esse webinar é que, dito tudo isso, né, todas essas vantagens, tudo que vem junto, né, com a criação de um hub, e as suas possibilidades, que são infinitas, né? Poderia ficar aqui semanas falando a respeito disso, de todos os desmembramentos que a gente pode ter a partir da operação e da existência de um hub de inovação. Eu vejo como eu vejo como muito importante a gente entender aqui três pilares para conseguir colocar esse hub de pé. Primeiro deles é o pilar da visão estratégica. É muito importante entender que, apesar de, como eu falei lá atrás, a gente está vivendo um momento em que a gente fala constantemente, a gente fala diariamente de inovação, e os hubs acabam vindo nessa conversa, né? São espaços e são referências que a gente traz aqui, né? No nosso discurso, quando a gente está falando de alguma experiência, algo com aquilo que a gente teve contato, né? Através dos hubs, muitas vezes. Criar um hub por criar um hub não faz sentido, né? A gente precisa entender qual é o grande goal, qual é a grande meta, qual é o grande objetivo desse hub. Então, ter uma visão estratégica clara do porquê que eu quero colocar esse hub no mundo, saber qual é a minha visão de futuro, onde é que eu quero chegar, que caminhos eu vou pegar para chegar nesse lugar que eu imagino que pode ser trazer eu vou dar alguns exemplos, né? Que visão grande pode ser essa? É levar o, o mindset de inovação, por exemplo, para dentro de toda a universidade, né? Que parece uma tarefa bacana, a gente pode fazer isso através de várias formas, mas se eu não tiver isso muito claro, muito bem desenhado, essa fica uma tarefa muito árdua, né? E ao mesmo tempo pode ser a sua grande meta, o seu grande objetivo. Não, o meu grande objetivo é colocar a minha universidade num mapa de inovação, onde eu vou conseguir uma conexão com universidades específicas e que vão trazer para mim essa potencialização de resultados, em termos de números de pesquisas, desenvolvimento de ideias, de soluções e produção de conhecimento técnico e científico também, por que não, né? Afinal de contas, a gente está falando das universidades. Então, esse é um pilar essencial. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é a grande meta ao colocar esse hub no mundo? Porque é uma trabalheira, né, gente? A gente não pode achar que isso vai se construir também do dia para a noite, mas esse é o primeiro passo, na minha opinião. Esse segundo pilar, cultura e pessoas, eu coloco ele no meio justamente porque, na minha opinião, e ele vem um pouquinho destacado aqui, como vocês podem ver em relação aos três, porque no fim do dia, o que eu enxergo e tenho de experiência também em relação a isso, é que levar a cultura de inovação, ele é não só o primeiro passo, mas um dos mais essenciais para tudo que tudo que a gente for fazer e tudo que a gente quer emplacar em termos de transformação nos nossos espaços de trabalho, nos nossos ambientes corporativos ou acadêmicos, o que quer que seja.
Isso significa o quê? Um hub, um espaço de inovação, ele vai trazer com ele todas as metodologias ligadas ao mindset do Lean Startup. O que significa isso? Esse mindset, em poucas palavras, ele pressupõe uma forma de pensar e de agir em que eu vou errar muito até eu conseguir acertar, por exemplo. Eu não vou esperar ter soluções 100% perfeitas e brilhantes para testá-las. Eu vou testar isso, com de uma forma em que eu já consiga ter os primeiros resultados e entender se eu estou no caminho certo. Tudo isso vem desse mindset, toda essa forma de pensar. Então imagina que a gente está falando de um ambiente que ele tem que ser muito tolerante ao erro, porque a gente vai arriscar, a gente vai testar, vai errar e vai acertar. Mas pode ser que a gente erre muito até chegar nesse acerto. E o mais importante aqui é entender que através desse mindset, dessa cultura, a gente consegue chegar nos resultados que a gente quer, mas virar essa chave não é tão simples, muitas vezes. Então eu trago esse pilar de cultura e pessoas como um dos principais, né. E claro, ele é muito essencial, porque é nesse mindset e nessa estrutura, nesse pilar, é que eu consigo ter esse olhar para as conexões, que na minha opinião, é o maior valor do hub. Não é o espaço, necessariamente, não são os laboratórios cheios de tecnologia, né, não é aquele espaço lindo de descompressão, onde as pessoas vão ali relaxar para poder ter novas ideias, mas acima de tudo, essencialmente, o valor maior está nas pessoas, né. São elas que compõem, são elas que fazem essa roda girar. E o terceiro que eu trago aqui é o pilar de métricas de sucesso. Como, né, essa frase é muito dita aqui, nesse ambiente, né, de inovação, nesse ecossistema, essa frase do Lewis Carroll quando fala, no livro Alice no País das Maravilhas: "Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve". Ou seja, eu preciso saber para onde eu quero ir e eu preciso medir toda essa jornada. Eu preciso ter métricas que façam sentido para essa jornada. Para isso, a gente vai, claro, criar ferramentas, mas aqui cabe uma observação que é a seguinte: eu preciso ser muito coerente com todo esse universo que eu estou criando. Ou seja, eu estou me inserindo num universo, num ecossistema de inovação. Então não faz sentido eu criar ferramentas e criar métricas que estejam descoladas das metodologias ágeis, por exemplo. Eu preciso ter formas de medir, e ter isso muito claro no meu DNA, na minha essência, né, de que eu preciso entender essas métricas de forma a ter as validações que eu preciso para saber se eu estou no caminho certo ou não e ajustar minha rota, se for necessário. Então, uma coisa leva a outra, quer dizer, eu estou testando também o tempo todo. Eu estou no caminho certo? Beleza, eu validei. Eu não estou, eu ajusto essa rota. Então, lembra o ambiente tolerante ao erro? Percebe que uma coisa se conecta com a outra aqui? Mas são pilares que precisam ter essa coerência entre eles, para a gente poder criar esse hub com esse lugar muito claro de onde eu quero chegar, hã, com as pessoas que vão compor essa roda toda, né, para fazer essa roda girar, que vão estar ali nessa engrenagem, né, criando, operando e multiplicando tudo que se faz lá dentro, muito alinhadas com essa cultura, com esse propósito, e sabendo como que elas vão medir tudo isso. Então, um resumo aqui dessa parte específica que eu trago para vocês. E agora eu trago aqui alguns cases práticos mesmo, para poder mostrar para vocês como é que isso se dá na operação, como é que isso se dá no dia a dia. Como eu falei lá atrás, um dos times onde eu jogo, eu falo eu especificamente porque eu estou diretamente envolvida e responsável pela coordenação desses 2 clientes aqui dentro da Venture, mas aqui nesse caso, eh, o o Mescla, que é o hub de inovação da PUC de Campinas, nos procurou com o desafio de poder colocar, em operação os programas de aceleração dentro desse hub, para poder potencializar
todas as ações e resultados desse hub que estava nascendo. E eu vale contar uma história aqui para vocês também. O Mescla foi idealizado em meados de 2019, mais ou menos, 2018, 2019, e foi para o mundo em 2020, em fevereiro de 2020. E aí, essa história vocês infelizmente já conhecem. Em março as portas se fecharam e ele mal tinha nascido, ele já foi para o universo online. E tudo isso impactou demais, claro, todos os idealizadores, mas ele não ficou parado, ele não ficou de portas fechadas, porque a inovação já começou logo ali. Tudo que estava se esperando para ser desenvolvido no ambiente presencial e físico, um espaço lindo, convido vocês a conhecerem, quem tiver oportunidade, um espaço realmente muito incrível. Lembra que eu falei do espaço de criatividade lá atrás? Realmente ele foi concebido para ser esse espaço tão inspirador. E aí, tá vindo uma pergunta aqui que depois eu comento também. Eh, Deixa eu ver, eu já vou falar agora. Uma boa forma de testar tecnologia é utilizar um grupo focal, utilizando algumas das estratégias da diretriz metodológica de avaliação, equipamento médico, assistência, no caso de inovação na saúde. Essa frase veio do Alan Mazzoni. Obrigada pela contribuição, exatamente. E aí, olha só, o Alan está trazendo uma camada aqui, assim, o foco da nossa conversa são os hubs nas universidades, mas todas as empresas são passíveis de receber e de conceber o seu próprio hub, né? Então a gente está falando de níveis de implantação de hubs que podem se dar de forma muito, muito aberta e muito diversificada. Bom, voltando aqui para minha história, né? Então, o Mescla ele acabou nascendo já dentro de uma pandemia, já foi obrigado a se reinventar logo que partiu, mas justamente por esse mindset, vamos testar, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Tudo isso foi possível, os primeiros batches de aceleração aconteceram no modo online, até que a gente conseguiu pouco a pouco ir voltando para o presencial e claro, a gente sabe que a energia do modo presencial, ela sempre alavanca muitas coisas, ela é muito mais contagiante, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá no início, estamos com mescla desde o começo ali das operações. E aí, uma solução que foi dada para esse caso aqui, para esse hub, foi customizar algumas coisas dentro do que eles já tinham de processo. Então, para que a gente fizesse ali a seleção das startups que ingressariam nos programas de aceleração, foi pensado todo um formato que levava, que trazia, na verdade, para dentro deste hub, né, que trazia para o Mescla iniciativas que já existiam na universidade, mas que foram englobadas, como o processo seletivo. Então, esses nomes que vocês veem aí na tela, o Motive-se, que é um processo seletivo de ideias e que já vinha de outras iniciativas, ele foi incorporado como uma esteira de seleção. Depois dessa primeira fase, essas startups, essas ideias são selecionadas e elas passam por uma primeira capacitação, que são os hackathons, onde eles começam a ter contato com as metodologias ágeis, e depois daí a gente tem uma última seleção, que são as startups que vão para o programa de aceleração. Então, tudo isso foi customizado dentro da realidade que a universidade já tinha. E aí a gente tem alguns resultados. Vou pedir um segundo aqui para eu beber uma aguinha. Obrigada. Nós já estamos com mais de 8 batches de aceleração, já passaram mais de 70 startups pelo Mescla. E a gente tem também um grande orgulho em dizer que já 2 delas foram investidas. 2 parece um número muito pequeno, mas imaginem que é um caminho árduo para chegar num estágio em que essas startups estão prontas para receber investimento. Então, muito trabalho de capacitação foi feito, muita água rola embaixo dessa ponte até que ela chegue nesse formato e é um hub novo, né? Só um segundo, gente. Pronto, voltei aqui. A gente vai falando, vai secando, né? E aí o ar-condicionado não ajuda muito, ele ajuda no calor, mas não aqui na garganta. Mas vamos lá. Aqui, um pouco para vocês terem ideia de tudo que acontece lá nesse hub. A gente ajuda lá, pessoal,
como eu falei desde o início, desde o nascimento do Hub, customizando os processos para poder levar o grande desafio que eles tinham, que era começar a acelerar ideias e startups que nasciam ali dentro da universidade, dentro da PUC. Eu posso dizer para vocês que hã, os hubs, eles têm, como eu falei lá atrás, de fato esse poder de atração. É impressionante o número de pessoas, de empresas, de ideias que acabam chegando para esse ecossistema, que é um ecossistema jovem, né, que está se formando, mas que vem cada vez mais atingindo, não só outras áreas da universidade, outros professores, outros pesquisadores, outros alunos, né, que vão conhecendo as histórias de outras startups e conseguindo entender que eles podem transformar ideias em negócios, né, cada vez mais. Isso, vem se verificando com a diversidade de ideias que a gente acelera lá dentro, tá. E isso é motivo de muito orgulho mesmo, porque a cada semestre existe também algumas iniciativas para conectar os professores a esse hub, de forma a capacitá-los, eh em que eles conseguem se tornar, levar toda essa experiência acadêmica e de sala de aula, mas para esse universo das startups. Então essas capacitações também foram um diferencial atribuído a esse cliente, né, especificamente, que queria transformar essa comunidade acadêmica em parceiros desse hub. Então imaginem que, claro, ainda tem muito trabalho a ser feito, porque é uma grande universidade, né, com diversos cursos e uma é praticamente uma cidade, né, em termos de números de professores e alunos, e aos poucos esse ecossistema vai crescendo, onde a gente começa a ter professores que vão se envolvendo, e não só se envolvendo com o hub, mas com ideias, e se transformando muitas vezes em sócios dessas ideias, né. Então essa aqui é uma experiência muito interessante. E essa capacitação dos professores, vale dizer aqui também, esse é um detalhe bacana de contar a respeito desse caso, é que eles vão se tornando mentores e pedindo para participar dos hackathons, pedindo para participar das rodas de mentoria, porque, como eu falei lá atrás, no final do dia, tudo diz respeito às conexões. Então eles também aprendem muito com essas novas ideias, hã, oxigenam outras ideias que já estavam ali dentro da cabeça, né, e que podem se transformar, e com a diferença de que aqui tudo é muito rápido. Então a gente está falando de programas de aceleração que duram meses, para que a gente já tire uma ideia da cabeça e ela já vá para o mundo fazer seus primeiros testes, tá. Então, essa via de mão dupla, né, que a gente costuma dizer. Mais um case interessante aqui é o case do Panela, que é o hub de inovação da Nestlé. Aqui, diferentemente do hub da PUC de Campinas, onde a gente atua, né, no desenvolvimento e na operação dos programas de aceleração também, aqui não há, esse nosso envolvimento, mas o grande desafio foi ativar esse hub, foi fazer com que ele nascesse. Ele também é um hub jovem, eh, já bastante integrado e conectado com os ecossistemas que a gente conhece. Eu costumo dizer que existe um único ecossistema, mas claro, quando a gente está ali começando um hub, a gente quer começar a levar essa cultura e criar esses primeiros ecossistemas, como a gente fala. Mas, esse foi um dos desafios que a gente recebeu da Nestlé, mas que tinha um outro também, que era levar a cultura de inovação e o mindset do Lean Startup para dentro da companhia. Então, a nossa missão aqui foi, além de ativar este hub para o mundo, para os ecossistemas já existentes, foi ativá-lo para dentro da companhia. Então, através de workshops, através de experiências, de vivências, eventos, né, tudo isso foi pensado juntamente com o Panela e operacionalizado para que um colaborador da Nestlé, de qualquer parte, de qualquer área, conseguisse entender o que que o Panela faz. Porque às vezes é difícil, né? A gente, quando as pessoas perguntam: "O que você faz? O que que é essa coisa de inovação? O que que você faz?", a gente fala: "Meu Deus, você tem tempo?", porque realmente faz-se muita coisa, né.
Então, como é que a gente traduz todas essas ações e iniciativas para que qualquer colaborador entenda e se sinta parte disso e à vontade para levar suas ideias também, né? E se conectar com esse hub. Então, aqui a gente já teve inúmeros eventos com vários participantes internos e externos acontecendo, participando ali, vários eventos que levaram para esse público externo e interno esse conhecimento do que é inovação e do que o Panela vem fazendo ali dentro da companhia, tá? Nesse caso especificamente, também houve todo um trabalho para ajudar esse hub a operacionalizar e a criar ferramentas. Lembra que eu falei lá atrás de métricas? Pois é muito importante a gente saber para onde a gente quer ir, né? E que caminhos a gente vai fazer para chegar nesses lugares e medir sempre. Construir, medir e aprender. Esse é um ciclo infinito do Lean Startup. Então, eh, a gente teve todo esse papel, digo a gente, Venture, né? Venture Hub teve todo esse papel de ajudá-los nessa operacionalização, criação de ferramentas para poder enxergar todas essas iniciativas e o impacto que isso estava causando não só na comunidade interna, quanto na comunidade externa. Aqui algumas imagens, né, de alguns dos eventos, dos muitos eventos que a gente vem fazendo. Eu vejo essas imagens, eu vejo o time ali de máscara ainda, né? Em todos esses períodos a gente está ali se adaptando, né, o presencial cada vez mais voltando, aí tem muito evento híbrido que aconteceu, né, para poder atingir o máximo de colaboradores da companhia, eventos abertos para startups também, para levar também, uma construir ali um canal de relacionamento entre as startups, as ideias, os empreendedores e a Nestlé, que é uma companhia gigantesca, né, mas que consegue agora através desse canal começar a filtrar um pouco de todas essas ideias e empreendedores que estão trabalhando não só, assim, já desconstrua a ideia de vocês, se vocês estão imaginando, por exemplo, que é o que viria naturalmente, né, que a Nestlé está sempre mais voltada e de olho para ideias de food techs, né? Não necessariamente food innovation, como a gente chama, não necessariamente. A Nestlé está olhando para tudo, né? Para logística, supply chain, processos, né, até saúde mesmo, né, então, esse canal, né, que o Panela se coloca, né, como um canal, né, uma porta de entrada para todas essas ideias para dentro da companhia também. A Maísa está falando aqui, ó, eu vi uma matéria na Exame sobre a Nestlé estar trabalhando com universidades junto com a Venture Hub. Pode falar sobre isso? Verdade, você viu uma matéria certíssima. Além de todas essas iniciativas que eu falei para vocês, agora a Nestlé, ela também, através do Panela, ela criou um canal de comunicação específico com as universidades. Ela está rodando um programa piloto em que existe uma troca entre o que está acontecendo nas universidades, mas especificamente através das ligas empreendedoras e das incubadoras, e a Nestlé. Sempre voltado, sempre com o objetivo de conseguir que cada um dos mundos se conecte e um consiga verificar, por exemplo, como é que as universidades enxergam e tomam contato com o que é feito de inovação dentro de uma grande empresa, né? A gente não sabe muitas vezes, né? Eles usam metodologias ágeis também, só que de uma forma diferente, né? Com outros times, com outro tempo. E aí, do lado de cá, a Nestlé consegue enxergar as iniciativas e as potenciais soluções que vão chegar no mercado através das startups que estão nessas incubadoras. Então, esse é um programa novo que eu estou muito contente de fazer parte também. Ele está na sua versão, na sua primeira edição, é uma versão piloto que a gente está testando, lembra? Mindset Startup, para a gente entender para onde ele vai depois, né? E aprender com ele. Então, estou bem contente aqui com esse programa, bem lembrado. Vocês estão vendo aí na mídia, ele tem aparecido na mídia, né? Esse programa, e quem sabe vocês vão ouvir muito mais notícias a respeito disso também. E eu trago aqui um último case para apresentar para vocês, para também eu não estender muito, nosso tempo previsto aqui era de 1 hora, que é esse case que foi o nosso TechStart Summit. Eu trago os summits como um exemplo de como é que a gente coloca
toda aquela galera que estava ali orbitando, né, o nosso ecossistema, todos aqueles players, todos aqueles atores, pelo menos um dia, todo mundo junto no mesmo lugar. Porque imagina que todas as conexões, todas as iniciativas, tudo está acontecendo de forma paralela, pulverizada muitas vezes, né? Porque são várias iniciativas acontecendo nos hubs. Mas os summits são dias de celebração e são dias de grandes encontros, onde a gente consegue colocar todo o ecossistema. Todo é uma pretensão enorme da minha parte, mas de qualquer forma, a ideia, o grande desafio é conectar e aproximar todos esses atores num dia, né? Startups, pesquisadores, corporates, né? No mesmo lugar, com muita troca, com muito conhecimento, com talks. A gente fez tudo isso no TechStart Summit, que aconteceu em novembro do ano passado. Ó, o Alan está falando aqui, a Venture Hub sempre fazendo diferencial na pesquisa e na área acadêmica. Obrigada, Alan. De fato, esse é um dos grandes valores, né? Como eu mostrei para vocês o nosso átomo. As universidades estão aqui, né? Trazendo toda essa conexão também com o mundo acadêmico. Isso para a gente é sempre muito importante, né? Porque são ideias preciosas, né? E soluções que podem chegar no mundo também através dessas conexões com o que a gente tem de expertise para fazer com que isso se potencialize. E aí, então, voltando aqui, o TechStart Summit foi esse grande evento que colocou todos esses players no mesmo lugar. E como resultado disso, gente, eu posso também ficar aqui trazendo impactos infinitos, né? Mas a gente conseguiu trazer todos esses players, claro que representados ali, né? Porque senão, como eu falei, o nosso ecossistema é gigantesco, né? Ele está espalhado pelo mundo, mas ele conseguiu, nesse dia de evento, trazer mais de 1.000 pessoas. Só vou dar um golinho d'água aqui. Ele conseguiu trazer mais de 1.000 pessoas, e aqui vale também uma observação. Para trazer 1.000 pessoas para um evento gratuito, gente, o esforço é enorme, tá? Porque a gente sabe, a gente conseguiu fazer desse evento um evento de entrada de ingresso gratuito, que foi uma grande conquista, a gente teve patrocinadores que permitiram isso, e o esforço para poder trazer todo esse público, ele é grande, então a gente sabe que sempre nos eventos gratuitos a gente vai ter uma quebra, mas todo o nosso time trabalhou muito para que todo o nosso ecossistema fosse impactado e atingido com esse evento de alguma forma. Então, a gente trouxe 1.000 pessoas presencialmente, tínhamos um Startup Village, né, onde as startups dos nossos programas de aceleração e das universidades também, do Mescla, estavam lá mostrando suas soluções, saíram muitas conexões desse dia, saiu até investimento em startup nesse dia. Então, só história bacana e de muito final feliz, muito networking de qualidade aqui, e grandes empresas associadas a esse grande evento que a gente se orgulha muito, então é muito gostoso falar dele, deu uma trabalheira, não tenho dúvida, mas que orgulha todos nós aqui, né? Então a gente tinha Petrobras, iFood, Nestlé ali também nos apoiando, PUC, para trazer tudo que foi sonhado para esse dia, e os resultados foram ainda além. Vou trazer aqui para vocês algumas fotos, para vocês sentirem um pouco do clima, e eu trago o Summit também como um case que pode ser, como eu falei, um dia de celebração, um dia de conseguir concentrar essas pessoas no mesmo lugar, no mesmo momento, para que essas conexões aconteçam em outro nível. Vou soltar um vídeo muito rápido aqui para vocês verem um pouco da vibe que rolou nesse dia.
falando aqui direto do TechStart Summit. Tive o prazer de poder compartilhar um pouco dos 27 anos da história da CIT e também aprender um pouco, né? Lógico, trocar, aproveitar esse ecossistema, entender um pouco do que está acontecendo de inovação aqui na nossa região. Um evento que a gente começou a imaginar um tempo atrás relativamente pequeno e virou essa coisa gigantesca. Mas acho que o que mais me chamou a atenção são as startups que estão participando hoje aqui do evento. Pelo menos 3 empresas que têm sinergia total com o iFood, que já fez com certeza valer a pena estar aqui no evento. E foi muito legal a oportunidade de a gente poder trazer um pouco do nosso trabalho com o programa de startups da Petrobras num evento onde o público certo está no local certo. A gente tem as startups, a gente tem ICTs, a gente tem os investidores num lugar só. O Summit, o evento, tem promovido muitas interações, muita troca de experiência com as outras ICTs. Tem trazido também para o Mescla uma série de possibilidades, de oportunidades de interação e para as nossas startups também. O Summit que está fazendo o quê? Muita conexão, uma energia fantástica entre startups, investidores, corporações, institutos de pesquisa e tudo para quê? Para levar o nosso R&D for Business a todos os cantos do planeta. E aqui neste evento hoje falei sobre as tendências para 2030, principais cenários e os desafios que quer gestores, quer empreendedores enfrentam num contexto em grande transformação, pautada por digital, por transformação do comportamento do consumidor e por, naturalmente, mudanças econômicas e modelos de negócio. Bora, galera que está aqui no TechStart com a gente, olha como que tá isso daqui, ó. Olha o clima desse evento, como é que tá. Bora junto. Teve palestra bacana, ainda tem mais um pouquinho. O evento foi sensacional, agradeço a presença de todo mundo e vamos junto, não vai sozinho não, vamos junto com a gente. Só um minutinho que eu estou tentando passar aqui, já passei. Pronto. Gente, trabalheira danada, como eu falei para vocês, trabalheira boa. Imagina a gente ouvir das startups a quantidade de negócios, de conexões que eles receberam nesse dia. Saíram startups até com contato para investidores, para contatos feitos com investidores e saíram investidas de lá. Talks de muita, muita qualidade. O Alan tá falando que estava lá no evento. Saudade desse dia, né? Nosso amigo Asa, como sempre, mostrando muitas ideias, sem dúvida. Teve muito talk, muito conteúdo de qualidade. Foi um dia incrível. Então, como eu falei para vocês, claro, esse é um trabalho de, né? Esse é um evento de grande magnitude, enfim, mas que traz ali essa possibilidade de potencializar ainda mais as conexões que acontecem dentro dos hubs. E eu encerro aqui de novo, trago de novo aqui esse átomo que ilustra grande parte do que eu acredito que seja de fato um hub de inovação. Aqui tem uma camada que não tá mostrando, mas que é o fato daquele valor intangível, né? Que não adianta nada a gente ter, de fato, um espaço, como eu falei, totalmente tecnológico, conectado, com uma arquitetura incrível, sem ter cultura, sem ter pessoas que estão levando isso para a próxima dimensão. No final do dia, o grande valor desses espaços, desses hubs, ele vai estar nas pessoas, né?
Então, fica aqui esse meu recado final. Se alguém quiser entrar em contato com o nosso time, fiquem à vontade para saber um pouco mais. Estamos à disposição e agradeço aqui a disposição e a presença de vocês todos. Estou vendo aqui uma audiência grande, muito bacana. Obrigada mais uma vez. E, como disse o Érico ali no final do vídeo, vamos sempre juntos, né? O poder das conexões. Muito obrigada, gente.